Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas antes disso, mando um abraço a todos os professores e estudantes, claro, do 7º ano, e também a Isabela aqui, a nossa professora intérprete de Libras, e a Bianca e a Ronaldo da ETEPAC, certo? Do EducaPE. E lembrem-se, continue conosco. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, nós podemos ver justamente características de composição dos gêneros textuais, a notícia e a reportagem. Será que há diferença entre notícia e reportagem? É o que nós vamos conhecer. Lembrar sempre o que? Justamente o mundo jornalístico, o mundo da informação. Mas antes disso, trago uma mensagem, uma reflexão para vocês. Como há na tela, nós temos aqui, todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual o seu potencial. Anne Frank. Então, justamente, nós temos agora o que é a palavra notícia. Olha, boa notícia nessa reflexão. Então, vamos conhecer a notícia e a reportagem. Lembrar que fazem parte do mundo jornalístico, o mundo da informação. E lembrar que quando vocês forem escrever com o seu professor, a sua professora, um texto jornalístico, as palavras por quê, para quem, olha só, o objetivo. Qual o objetivo daquele texto? Então, por quê, para quem, como, lembrar do seu leitor e lembrar de que são informações, são notícias de interesse social. Na tela nós temos aqui sobre a notícia. O que é a notícia? É um texto da esfera do mundo jornalístico que relata um fato socialmente relevante para amplo público, com o intuito de quê? De tornar acessível a informação explícita ou implícita, consideradas relevantes. Eu tenho ainda nesse slide justamente essa questão socialmente relevante e consideradas relevantes. Socialmente relevante é justamente de interesse do grande público, de todos, e consideradas relevantes. O que é considerada relevante? É justamente aquilo que nós falamos, a notícia tem o interesse de que é a busca de informações para o grande público e não um machismo e não uma questão individual. Deixo para vocês logo de imediato, certo? Um exercício. Que tal na aula de língua portuguesa, em especial, arquitetar, escrever uma notícia? Agora lembre-se, socialmente relevante e considerada relevante, e que apresente informações explícitas e implícitas. Quando nós falamos informações explícitas, é justamente o que? Aquilo que está na superfície do texto. E implícito é a questão da intencionalidade. Então, você, estudante do 7º ano, que tal organizar para você, com os seus colegas, para entregar ao professor, aliás, uma notícia? Vamos ver. E a reportagem? O que é a reportagem? Acompanhe comigo na tela. A reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras e numa perspectiva atual em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. Então vejam só, reportagem baseada no testemunho direto de fatos. Então nós temos a reportagem e nós temos a notícia, o mundo jornalístico. Você, estudante, que pretende, em especial, entrar no mundo do jornalismo, radialismo, da TV, conhecer um pouco a diferença entre notícia e reportagem e lembrar que fazem parte de quê? Do mundo jornalístico, em que a linguagem predominante é a informativa, referencial. E você também tem o quê? Que seduzir o seu leitor, seduzir o seu receptor, seduzir o leitor através de uma linguagem clara que ele tenha interesse
de conhecer, pesquisar, adentrar nesse conhecimento. Então, a notícia e a reportagem. Voltando um pouco na tela, só a diferença aqui, a notícia socialmente relevante e com assuntos considerados relevantes. Já a reportagem nós temos baseado no testemunho direto dos fatos e situações. Que tal vocês, em sala de aula, organizarem uma reportagem, certo? Com pessoas de um determinado assunto. Por exemplo, que tal fazer uma reportagem sobre os problemas do saneamento do seu bairro, o testemunho, colher testemunho daquelas pessoas? Então, observar bem, tanto a notícia quanto a reportagem fazem parte de quê? Da vida em sociedade, do jornalismo, certo? E vamos adiante. Na tela, coloco para vocês, mais uma vez, aumentando a questão da notícia, um texto relevante de um fato. Aí nós temos assuntos como política, economia, cultura, saúde, educação, meio ambiente, entre outros pontos, fazem parte da notícia. E lembrar sempre a questão de socialmente relevante. Então eu posso pegar um assunto da segurança, do meio ambiente e expor, certo? E organizar uma notícia. E ela tem que ser considerada, como já foi colocado aqui várias vezes, relevante. E vamos caminhando. Aqui trago para vocês a questão da estrutura. Sua estrutura divide-se em título, lead, informações secundárias, os detalhes. Lembrar que a linguagem tem que ser objetiva, acessível, impessoal, fugir do achismo, certo? Não é que eu acho, eu penso, eu vejo. A notícia é expor, em geral, a função predominante, é a referencial. Olhando para mim agora, o que seria a linguagem referencial? A função, aliás, referencial é aquela que tem por objetivo a informação, certo? Informar. Então, a estrutura da notícia, no caso, lembra o título, o lead, informações secundárias, detalhes, e nós utilizamos muitas vezes o quê? Uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, a linguagem mista. O que seria a linguagem mista? É aquela linguagem que vai utilizar o quê? Tanto o elemento verbal quanto o não verbal. E lembrem-se que nós também encontramos a notícia onde? No mundo virtual. Agora chamo a atenção. Muito cuidado com os fake news, certo? Por que cuidado com os fake news? Existem muitas notícias falsas circulando pelo mundo da internet. Lembrando sempre que a internet não é um campo, um mundo sem ninguém, não é uma terra sem lei, melhor dizer. Existem legislações, certo? Então, cuidado. Olha aí que trago para vocês, ó, notícia, olha, notícia, certo? Onde está aquele povo barulhento? Olhem aí a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Olha a estrutura do texto. Quando vocês puderem ler, vão encontrar informações explícitas, implícitas. É um texto pensado para um determinado grupo, certo? Então, a linguagem objetiva. E vamos caminhando. Olhem só aqui essa pergunta. O que desperta em nós o nosso interesse em revista, jornal e site? O que é que desperta em nós? Então, isso é uma pergunta interessante. Vamos ver aqui. Aqui eu trago para vocês uma notícia. Olha aí onde circula a notícia. Revistas, jornais, que são suporte. Lembrar, suporte é o local onde é hospedada a notícia. Então, a notícia ela pode vir no site, num blog, em um jornal, em uma revista. Então, aprendam bem e vamos adiante. Aqui eu tenho aqui, veja só, importante, a notícia, de modo geral, podemos chamar de notícia o relato de um fato inédito ou de uma série de fatos relacionados a um mesmo evento. É importante lembrar que vocês já devem ter escutado
um repórter falando, deu um furo, certo? Olha aí a questão da informação nova, certo? O conhecimento. Então, a notícia, podemos chamar, é um relato de um fato inédito ou de uma série de fatos. Então, organizar, olha aí que nós temos ao lado, certo? A fotografia de uma revista. Vamos ver aqui. Ainda sobre a notícia, os meios de comunicação de massa, como o jornal, o rádio, a televisão, a internet, são os veículos pelos quais a notícia é propagada e compartilhada na sociedade. Então, gostaria de lembrar a vocês sempre aquela questão, aquela tecla que coloca o texto jornalístico como um texto social, é aquele texto que vai mostrar o que? De relevância social. Então, por quê? Para quem? Como? Olha os dados, as informações, fugir do fake news. Também gostaria de lembrar a vocês, evitar também na notícia o discurso de ódio, o discurso preconceituoso. E aqui trago para vocês na tela uma continuação. Vamos ver. Ao construir a notícia, o jornalista, que é o profissional da notícia, trata os fatos de maneira mais objetiva possível, a fim de que sejam transmitidos de forma imparcial. Me diga uma coisa, o que seria de forma imparcial? É justamente aquela informação que não está, certo, tão vinculada à subjetividade, ao eu, é mostrar, tentar ser neutro na apresentação da informação. Lembrem-se disso. E aqui eu trago ainda, o texto da notícia é autoral, ele é assinado, pois o jornalista responsável pela sua elaboração é identificado na matéria. Então ele é autoral, ele tem uma autoria. O jornalista, o profissional, ele é identificado, ele assina, embora a predominância seja o quê? Buscar uma linguagem objetiva. E quando a gente falar de objetiva, clara, vai ser justamente uma linguagem baseada na informação. E aqui eu tenho as perguntas, olhem aí, por favor, na tela. Aqui nós, o quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Ao produzir seu texto, o jornalista segue uma estrutura normalmente padronizada, buscando responder às perguntas básicas do jornalismo. Essas perguntas que estão na tela são as perguntas básicas do jornalismo. Vamos ver aqui. Por exemplo, se fôssemos agora falar sobre a Covid-19, o que? O assunto. Quem? Qual o sujeito? Quando? Onde? Como e por quê? Pensem nessas perguntas para arquitetar o quê? Qualquer notícia que você queira expor. Então, o que? Quem? Quando? Onde? Como e por quê? Conhecer a notícia, justamente eu gostaria que vocês prestassem bem atenção agora, conhecer a notícia, conhecer como se organiza a notícia, a sua estrutura nos ajuda justamente nessa questão da cidadania, em que podemos conhecer, apresentar, informar um determinado assunto. E vamos caminhando. E aqui nós temos o lead. O que seria o lead? Acompanhe comigo. O lead, ou de forma portuguesa, lead, como se escreve, é em jornalismo a primeira parte de uma notícia, geralmente posta em destaque relativo, que fornece ao leitor a informação básica sobre o tema e pretende prender-lhe o interesse. O lead justamente é aquela partezinha em destaque em que ela vai deixar o que? Um impacto, fazer com que persuadir, aliás, o leitor para se interessar sobre aquela matéria. Então é importante. E aqui eu trago para vocês, olha na tela aí, a palavra lead, em português tem a forma lead, é uma expressão de origem inglesa,
que significa guia ou que vem à frente. Então, vejam só a estrutura de uma notícia. Lembrar que quando a gente fala de uma estrutura, olhando bem para mim agora, lembrar que nós temos estruturas como organizar um romance, como organizar um conto, então como organizar uma notícia. Então vejam só a importância, o que, para quê, como, aquelas perguntas básicas do jornalismo. Há uma estrutura, não é escrever de forma aleatória. Então, mais uma vez eu digo, que tal treinar com o seu professor, certo? Um jornal, uma notícia. E aqui, mais uma vez, nós temos as perguntinhas do jornalismo. Fixem bem o olhar nelas para que vocês consigam escrever bem. E aqui eu tenho, além do lead, né? O lead é a abertura da matéria. Nos textos noticiosos, devem se incluir em 2 ou 3 frases. Então aqui nós temos o lead, nós temos as perguntas, essa organização do texto. Basta agora você, estudante, se debruçar sobre essas perguntas e começarem a quê? A estudar e a organizar o texto. Olha aí, o quê? O que é o quê? É o fato em si, ou seja, o acontecimento que se pretende narrar. O quê? Quem? Revela o sujeito ou os sujeitos envolvidos no fato. Quando? Localiza o fato cronologicamente, atribuindo-lhe maior precisão e objetividade. Como? Em linhas gerais, no lead, o jornalista conta de que maneira o fato ocorreu, o que será melhor esclarecido no corpo da notícia. Por quê? Também, de forma generalizada, podem se informar no lead motivos, causas ou finalidades que justificam a ocorrência dos fatos. Então, aqui eu tenho como, porquê, as perguntas do jornalismo. E aqui eu trago para vocês, justamente, acompanhem comigo, um pequeno trecho, certo? Vejamos um trecho de uma notícia publicada na Folha de São Paulo. Garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. Aqui nós temos Nova York, só é desorientado viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. O garoto hondurenho Edvin Luiz, de 13 anos, saiu de Honduras, atravessou a Guatemala e o México até chegar a Nova York, onde vive seu pai, certo? A odisseia de Edvin, que lembra de muitos e muitos, é importante salientar que nós temos o quê? Aí uma estrutura. Veja o título, ao lead, certo? Há no caso aí o que, porquê, como. Então é justamente a informação de um garotinho que sai de bicicleta e vai até onde o pai dele está. Então é importante conhecer essa estrutura para que você possa organizá-la. Então veja só aí, o que? Um garotinho sai de Honduras, atravessa a Guatemala e o México e chega a Nova York em busca do pai. É o fato. Isso é o quê? Vamos lá adiante. Quem? O garotinho hondurenho Edvin Daniel. Ele seria o personagem. Quando? De 22 de maio de 99 a 30 de junho do mesmo ano. Isso é quando? O tempo. Como? Sozinho, viajando de bicicleta, automóvel e trem. Trem e ônibus, que nós vimos justamente a história do garotinho que sai em busca do seu pai. Por quê? Garoto viaja de Honduras a Nova York. Por quê? Perdeu a mãe e o irmão, o avô materno, na passagem do furacão. Então, nesse caso, olha o que, o como, o porquê. E aqui eu tenho uma atividade, vamos ver a atividade. Pesquise e recorte uma notícia de jornal, colhe-a em um caderno e, a partir da identificação do lead, localize, se possível, as respostas para as seguintes perguntas. Que tal você, em sua casa ou com o seu professor, pegarem uma revista, recortarem as palavras,
certo? E colocar o que, quem, quando, onde, como, porquê. Às vezes até mesmo escrever ao lado. Você tem em mente essas perguntas básicas do jornalismo? E aqui eu trago para vocês, olhem aí na tela, a estrutura de um jornalzinho da escola, que vocês também devem apresentar, um jornalzinho da escola. Então vejamos agora aqui, fazendo uma pequena revisão, olhando aqui para mim, nós temos o quê? O mundo jornalístico, a notícia, e nós temos a reportagem. A notícia é um fato socialmente relevante e a reportagem, quando nós temos um depoimento, então fazem parte desse universo do texto jornalístico, que é justamente aquele texto que tem o papel de informar. Agora lembrem-se, fugir da subjetividade. Então, justamente é o que? Dar uma informação relevante. O que, como, porquê, quando. Então, lembrar outro ponto importante, que é justamente na organização do seu texto jornalístico, você poderá e vai aprender a escrever diversos gêneros. Então, hoje nós vimos o texto jornalístico e vimos, no caso, aqui o documentário. E lembrar a vocês que essa estrutura que está aí na tela é de um texto jornalístico. E aprender mais, tá certo? Então, vamos ver aqui. Linguagem clara, informativa, denotativa, apresentar informações, seduzir o leitor. E peço a vocês que com o seu professor, em sala de aula, sua professora, organizem uma reportagem, tá certo? Então é isso, por hoje é só. Agradeço mais uma vez a Isabela, tá certo? Professora de Libras, obrigado Isabela, a Ronaldo do som, a Bianca. Fiquem conosco aqui no Educa PE. E muito obrigado por hoje.